Você é aquela pessoa que não sai de casa por causa dos seus medos? Você tem medo do quê? Medo do futuro? Medo de morrer? Medo do escuro? Ou medo de tudo? Você já imaginou ficar sem seu medo para sempre em menos de 5 minutos? Isso é possível, porque eu desenvolvi um método pioneiro que acessa diretamente o emocional. E ele transforma, ou melhor, acaba com um medo em menos de 5 minutos. Imagine como seria a sua vida ao ter a sua liberdade de volta. Pense como seria se você pudesse voltar a realizar coisas que deixou de fazer. Visualize como seria a sua vida sem tratamentos e sem essa vida limitada. Nunca mais os medos serão o seu problema. Esse método tem nome. É o método de transformação emocional. Ele foi testado e comprovado com depoimentos de muitas pessoas e dentre elas a Noêmia, a Daisy, a Marta, o Pedro. Eles ficaram sem o medo de elevador, de avião, da água e sem o medo de morrer e até sem as crises de pânico. E para isso você apenas precisa ouvir um áudio e em menos de 5 minutos você consegue ficar livre de um medo. É um método que não envolve religião, magia, espiritualidade. Também não é EFT nem TFT. Não é reprogramação mental e nem entra em questão ressignificar. É um passo a passo com palavras normais do dia a dia. A única coisa que você precisa fazer é tocar no play do método ou fazer o download do áudio para o seu celular ou computador. Eu sou Edi Kalsin, sou terapeuta holística, trabalho há mais de 30 anos com pessoas e me especializei em emoções. Hoje sinto-me feliz e realizada por conseguir resolver os medos das pessoas de uma forma simples e muito rápida. E é por isso que estou falando com você sobre o método. O método foi montado num texto com palavras que conduzem diretamente ao emocional. Acontece que o medo em si, ele não tem lógica. Por isso que leva tanto tempo ou nem conseguimos resolver através de um processo mental, lógico, psicológico e nem por meio de tratamentos. O método foi testado e os resultados são quase que imediatos. E isso faz com que você possa viver num futuro próximo uma vida sem tratamentos ou terapias sem data para finalizar. E o melhor de tudo é que você vai ter rapidamente a sua vida de volta. Você é a pessoa que deixou de fazer e realizar muitas coisas porque medos te impediram e te impedem de seguir em frente? Às vezes são medos que nem tem coragem de contar para alguém, não é mesmo? Eu sei bem como é. Você é a pessoa que vê todo mundo vivendo a sua vida, realizando os seus sonhos e fazendo coisas simples do dia a dia e você simplesmente não consegue nem sair do lugar? Bom, sinto muito te dizer, mas na situação em que você está, é bem provável que você continue parado no mesmo lugar. Mas veja bem, a culpa não é sua, pois as exigências no trabalho, na família, nos estudos, com os filhos, enfim, tudo isso torna a vida cheia de cobranças e você é uma pessoa só para administrar tudo isso. E começam as inseguranças, a ansiedade, os medos, as fobias e os pânicos. Eu também estava assim. Sei bem como está se sentindo, porque os medos e os pânicos ditavam as regras e nem uma e nem duas vezes a minha vida paralisou ou reduzia para quase zero o meu potencial de realização.
Isso sem falar no quanto eu deixei de aproveitar e viver a minha vida. E você sabe quais eram os meus medos? Sabe o que se chama de medos bobos ou de medos bestas? Pois é, eu estava com medo de subir degraus de escadas de qualquer prédio ou de casa. Isso mesmo. E se isso não bastasse, eu vivia meus dias com pânico total em relação ao trânsito. Além de mim, a Daisy estava com medo de voar de avião, a Noêmia com medo de andar de elevador, a Marta com medo da água e o Pedro com medo de morrer e, inclusive, apresentando crises de pânico. Mas eu resolvi colocar um fim nisso tudo. Resolvi os meus medos e os medos da Daisy, da Noêmia, da Marta, do Pedro e os medos de muitas outras pessoas. Mas como eu resolvi esses medos? Eu resolvi com o método de transformação emocional, uma técnica em áudio e que está pronta e que venho testando há mais de 3 anos. Hoje, todas essas pessoas que eu citei estão vivendo uma vida normal, e inclusive eu. Eu estou com os depoimentos dessas pessoas e de muitas outras, e você pode ser o próximo a se beneficiar com o método. E para isso, você só precisa fazer o download dos áudios ou ouvir diretamente na página para ficar livre disso tudo. Você pode ver como tudo isso aconteceu nesses curtos depoimentos que eu deixei logo a seguir. Você é uma das pessoas que tem medo de avião? Então veja só o que a Daisy Pavone fala sobre isso e como o meu método ajudou ela a se libertar completamente desse terrível medo. Hoje estou aqui com a Daisy Pavone. Você mora em Lajeado. O maior medo em relação ao avião era a decolagem? A decolagem para mim era o momento mais difícil, mais complicado, porque quando eu entro no avião, faz 4 anos que eu não voava, por causa desse medo, 4 anos, e quando eu entro no avião eu não consigo olhar a não ser para o chão. E como é que foi essa viagem depois de aplicar a técnica? Meu Deus do céu, até para fora da janela eu olhei. Olha só, eu estou dizendo que isso eu não sabia, o que ela está me contando é novidade para mim também. Então, para mim, isso foi uma tranquilidade, assim, eu poder conversar com eles, poder participar da viagem, olhar para fora, ver a paisagem. O avião fazia as manobras e eu não me sentia mais insegura. Isso. Quando o avião começava a fazer a manobra, eu fazia assim. Olha. Eu fazia assim, me segurava como se aquilo fosse me ajudar. Não me ajudava, me deixava mais tensa. Pior ainda, exatamente. Tá, isso foi a ida que você teve que transformar. Como é que foi a volta? Melhor ainda. Que coisa boa. Melhor ainda, porque eu curti a decolagem, eu curti o pouso, eu curti a viagem. Ai, todos aqueles sentimentos que eu estava sentindo, foi perfeita a viagem. Eu até quero viajar de novo. Meu Deus, bom, agora já podemos encerrar o depoimento, porque é isso que eu quero mostrar para vocês, o quanto essa técnica é incrível, ela é libertadora. Ela te dá uma sensação muito gostosa, de tu poder vencer uma coisa que te privava de muita coisa. Sim. É o que eu falo no meu depoimento do trânsito, né? Que eu também não sabia. Talvez você tenha medo de elevador. Se esse for o seu caso, então veja o que a Noêmia falou sobre o medo dela. Como era a vida dela antes e depois de usar o método de transformação emocional. E hoje eu estou aqui com a Noêmia e a gente veio falar sobre a técnica de transformação emocional que eu desenvolvi. É Noêmia Arendt-Wolf. Moro em Forqueta, interior de Rio do Meio. Ela relatou um medo muito grande em relação a elevador, né? A elevador. Me conta um pouco mais como é que era isso tudo. É verdade. Não tenho mais. Verdadeiro pânico de elevador. Só de ouvir falar de elevador, eu subia todas as escadas. Sempre. Podia estar no 5º, no 6º andar, que eu ia aí, eu subia as escadas. E quando me pegava em situações que eu ia de elevador, às vezes até faziam brincadeiras, em mais andares, né? Eu suava, eu tonteava, dava assim sintomas muito estranhos e assim eu ficava apavorada.
E depois que você fez essa técnica comigo, Edi, eu já andei de elevador. É uma coisa assim, eu não tenho mais essa sensação. Isso sumiu. Eu ando de elevador. Eu até me pergunto, eu não sei por que ter medo. É bem assim. Né? O que poderia acontecer? No máximo era trancar. Exato. E depois disso, qual foi assim a primeira experiência depois da técnica? A gente fez num dia, né? E quantos dias depois você já teve a experiência de andar de elevador sem medo? Olha, foi na mesma semana. Eu tive uma consulta, um exame, ia demorar um pouco para pegar o exame. Aí meu marido esperou e eu já fui na outra consulta. Eu me parei na frente do elevador sozinha, pensei, vou agora subir as escadas ou vou andar de elevador. Peguei o elevador, fui sozinha e daquele dia em diante... E não deu mais o medo, não? Não deu mais o medo. Então tá, olha só. Eu tô trazendo esses relatos para vocês verem que realmente a técnica é muito boa, ela funciona rapidamente. Às vezes as pessoas, ela teve um único medo, assim, ela trabalhou aquele único medo e resolveu todos. Mas às vezes as pessoas têm mais, né? Então a gente só faz uma vez a técnica para cada medo. Então a gente acertou o medo maior e a partir disso ela já está liberada. Então é isso que eu vim mostrar para vocês hoje. Mas talvez o seu medo possa ser algo bem antigo, já enraizado por anos e anos. Um medo aparentemente simples, como o medo da água, como no caso da Marta. Bem, se esse for o seu caso, veja o que ela tem a dizer e como ela literalmente mudou a sua vida depois de usar o meu método de transformação emocional. Meu nome é Marta. Quando eu tinha 6 anos de idade, nós fomos, eu e as minhas irmãs e as minhas primas, brincar no riacho perto de casa. E numa das brincadeiras, a gente estava na água, uma das minhas primas segurou a minha cabeça embaixo da água por algum tempo e eu tomei muita água. Desde aquele dia eu desenvolvi um pavor da água, eu tinha muito medo, eu cresci dizendo que eu tinha medo da água, eu não colocava a cabeça embaixo da água de forma alguma. Conhecendo a Edi, ela aplicou essa técnica em mim e eu, em março de 2012, comecei a fazer aula de natação e, para minha surpresa, no primeiro dia de aula eu consegui botar a cabeça embaixo da água sem sentir aquele medo que eu sempre sentia. Mas com certeza o medo da água, o pavor de sentir a água tocar no rosto, ele sumiu. Talvez o seu medo seja algo mais profundo, mais paralisante e muito mais traumático. Quem sabe o seu medo não tenha evoluído para crises de pânico e pode estar limitando a sua vida hoje de diversas formas. Se esse for o seu caso, veja exatamente o que o Pedro tem a dizer sobre o que ele estava vivendo antes, com esse medo terrível, e como está a vida dele agora, depois de aplicar o meu método de transformação emocional. E ouvindo apenas um áudio. E eu tive uma experiência maravilhosa com um menino chamado Pedro há um tempo atrás. E hoje, através do WhatsApp, eu resolvi fazer uma entrevista com ele através de áudio. Boa tarde, Edi. Boa tarde, ouvintes. O meu nome é Pedro, eu tenho 18 anos, eu moro em Itapetininga, São Paulo. E eu quero saber se você se lembra de como você se sentia. Lembro sim. Eu achava que eu ia morrer. Logo depois disso eu fui para casa da minha tia em Apiaí passar uns dias com ela. Eu comecei a perder a confiança nela, nos amigos dela, em todo mundo. Eu achava que todo mundo ia me levar para algum lugar, ia me sequestrar, ia fazer uma maldade, ia me matar. Eu não tomava banho com a porta do banheiro fechada, porque ela tinha que estar aberta. Porque senão eu achava que eu ia desmaiar lá dentro, ninguém ia conseguir me socorrer. Era coisa horrível, foi muito ruim mesmo. E assim, Pedro, como foi que você conheceu o meu trabalho? Na época, eu já não estava mais suportando esse sentimento. Estava me corroendo por dentro. E aí eu fui procurar soluções na internet. E procurando soluções na internet, eu acabei encontrando você como um ponto de referência de uma ótima profissional dentro deste assunto. Eu me lembro que eu pedi para você fazer uma lista, né? E você lembra ainda o que você escreveu naquela lista?
Bom, era para eu escrever no papel os meus medos que eu estava tendo, sentindo ultimamente. Um deles era medo de ser enterrado vivo, medo de que me matassem, medo de adoecer, de pegar uma doença, que são coisas que não estavam acontecendo, mas eu sentia que eu poderia ter. Você pediu para eu anotar, para eu dar continuidade com a técnica de transformação emocional, para eu conseguir me livrar desse medo. Desde que você me encaminhou aqueles áudios, pediu para que eu ouvisse, que eu fizesse o que você estava falando, e foi o que aconteceu e tudo deu certo. Bem, Pedro, agora eu gostaria de saber assim, qual é a diferença de vida que você tem hoje? Agora eu vivo a vida, eu saio, eu viajo, eu passeio, eu vou pras festas, eu vou pra barzinho, eu não tenho mais medo de pensar que eu posso morrer ali ou que eu posso morrer aqui. E hoje eu sou feliz, eu vivo feliz. Eu tenho a felicidade dentro de mim porque eu posso fazer qualquer coisa e sem medo. As coisas que eu não fazia antes, eu não saía, tinha medo de ir na padaria, qualquer coisa. São coisas que hoje eu não tenho mais medo disso. Eu superei todos esses medos. Ou quem sabe, assim como eu, o seu medo seja o de subir escadas, o medo de dirigir. Veja o meu próprio relato sobre como usei o método de transformação emocional para eliminar definitivamente esses medos de uma vez por todas. E eu posso te ajudar a fazer o mesmo. Olá, eu sou Edi Calcin e hoje eu vim falar como... E eram medos que para muitos eram bobos, mas para mim eles eram limitantes. E qual era esse meu medo? O medo de subir a escada do meu prédio. E não era só esse prédio, qualquer escada eu tinha medo. E vocês não fazem ideia do quanto foi libertador eu conseguir, hoje em dia, subir qualquer escada, inclusive sem me segurar. Porque eu não subia e nem descia sem me segurar, eu precisava me segurar. E além desse medo, eu estava apresentando um outro medo, que era o medo do trânsito. E do quanto isso para mim foi realmente libertador. Poder hoje pensar numa viagem sem ter pânico, poder dirigir sem me dar desespero. Chegava a ter desesperos em linhas retas de rodovias, onde eu precisava de uma hora para outra encostar o carro no acostamento e dizer pode pegar o volante porque eu não consigo mais dirigir. E sair do carro e não ter mais condições de caminhar, porque minhas pernas simplesmente perdiam as forças. Tamanho o medo que eu vivia do nada. Eu não tinha explicações para um medo dessa proporção. Na verdade, eu estou fazendo algo que eu jamais pensei em conseguir fazer na minha vida. E sem me segurar. Isso para mim foi vitória total. E deixo o meu abraço e deixo o meu carinho e dizer que vale muito a pena ser livre outra vez. Bem, assim como eu, a Noêmia, a Deise, a Marta, o Pedro saímos dessa, você também pode. E por que você nunca ouviu falar desse método simples, prático e rápido que transforma, sublima, elimina um medo em menos de 5 minutos? Porque ele é um método pioneiro e inovador e nenhum método que eu conheço atua diretamente no emocional da pessoa, trazendo alívio quase que imediato. Você gostaria de saber como você faz para ficar sem um medo em menos de 5 minutos? Então continue vendo esse vídeo e você vai ter essa informação agora mesmo. Como já falei, o método é simples, rápido e prático. E tudo foi desenvolvido em áudio com palavras que, num passo a passo, leva diretamente ao nível emocional e assim acessando a emoção do medo. O Pedro, por exemplo, estava com crises de pânico e estava com 5 medos que o atormentavam e em menos de meia hora ficou livre dessas crises. Isso levando em consideração que precisamos de 4 a 5 minutos para acabar com cada medo. Então imagine como seria a sua vida se você ficasse sem aquele medo que te limita a uma área tão restrita.
Imagine como seria a sua vida se você pudesse voltar a aproveitar a sua vida sem medos. Enfim, imagine como seria se você tivesse a sua vida de volta. Você quer isso, não é mesmo? Você vai receber áudios em MP3, onde o primeiro áudio é um áudio explicativo, esclarecendo dados importantes sobre o método, onde também explica que você precisa anotar no papel os seus medos. E isso é necessário para você não precisar memorizar os medos e nem correr o risco de esquecer nenhum deles. Depois do primeiro áudio explicativo que acabei de citar, disponibilizei os áudios de transformação emocional da seguinte forma. O áudio 1 vem com uma breve introdução, seguido da possibilidade de eliminar 5 medos, um após o outro. E o áudio 2 vem sem essa breve introdução e você começa de cara eliminando mais 5 medos consecutivamente. Mas não para só nisso não. Além dos 2 áudios para transformar medos, você também vai receber um áudio 1 e 2 para transformar mágoas, o áudio 1 e 2 para transformar tristezas, o áudio 1 e 2 para transformar raivas e, finalmente, o áudio 1 e 2 para transformar emoções não definidas, ao qual você pode usar para transformar emoções que você não consegue definir claramente e que também pode ser usado para transformar culpas. Isso tudo é para acabar de vez com os seus medos patológicos. Ou seja, serão 10 áudios em MP3 que você poderá ouvir em várias situações da sua vida. Você não vai receber apenas áudios em MP3. Você vai literalmente receber e ter em suas mãos a oportunidade de voltar a viver uma vida que faz sentido. Você vai poder novamente olhar para a vida e sorrir de verdade. Você vai poder viver a sua vida sem precisar convencer aos outros de que não está ficando louco e que você realmente está sentindo todos aqueles medos limitantes. Para isso, você apenas precisa apertar o play do áudio. Falei que é simples, prático e rápido. Basta ter a lista das emoções e o áudio correspondente e pronto! Você nunca mais vai ter que provar para os outros que o que você está sentindo é real para você. Você nunca mais vai deixar de fazer algo por conta desses medos limitantes. Você poderá, com o acompanhamento do seu médico, começar a reduzir os seus medicamentos de faixa preta. Nunca mais você vai ter que deixar de viajar, trabalhar, estudar ou deixar de se divertir por causa desses medos. Você nunca mais vai ter medo de fazer algo sozinho e nem terá medo de levar em frente seus tão sonhados projetos. Está todo mundo usando o método, só falta você. Veja o que outras pessoas que utilizaram o método de transformação emocional estão dizendo. Lembrando que, além do medo, também tenho depoimentos de outras emoções. Para mim, Edi Calcin, foi uma vitória total quando consegui dirigir o carro sem medo e subir escadas sem paralisar. Já a Letícia Zarbielli entrava em pânico em carro ou ônibus fechados e ela desabafa dizendo: muitos pensam que é uma fobia idiota, mas eu tinha medo de andar em meios de condução fechados. A Valesta Rabaioli, que teve a perda do filho, diz: hoje eu considero que a gente é uma nova família, com pensamentos diferentes, com menos tristezas. O Marcelo Paradinha, que num fim de relacionamento libertou-se de mágoas, disse: consegui reaver a minha pessoa que estava perdida numa escuridão imensa. Vejam só. Walter Martins, que vivia tristezas desde a sua infância, explica: hoje, quando fico triste, logo passa e consigo viver com muito mais alegria, apesar dos desafios da vida.
A Ana Paula Rockenbach, que queria abrir seu próprio negócio, fala o seguinte: dentro de pouco tempo eu comecei a ter mais coragem e a realizar o meu sonho. E veja os medos que a Isabel Johan teve em relação aos seus filhos por mais de 20 anos. Ela diz o seguinte: eu acordava todos os dias pensando que iria perder um dos filhos. E hoje eu sou uma outra pessoa. Posso dizer que é um renascimento e é uma maravilha. Tudo o que você tem que fazer agora é apenas apertar esse botão e ter acesso aos áudios na página do Método de Transformação Emocional. Lá você pode ouvir diretamente na página ou fazer download dos áudios, mas compre logo porque vai ficar disponível para um pequeno grupo de pessoas, que ao meu ver são pessoas de atitude e que desejam agir rápido para curar definitivamente seus medos e fobias. Então clique já e tenha acesso a esse método agora. O botão de compra está em algum lugar dessa página ou na descrição do próprio vídeo. Veja que está por aí. Ah, veja só, não compre ainda. Lembrei que quero te dar mais 2 bônus muito especiais que vou te entregar, juntamente com esse método que você está comprando. O primeiro bônus é um áudio que contém uma reflexão da situação de vida versus vida. É uma reflexão que mostra a diferença da vida acontecendo de verdade em relação com o que a sua cabeça imaginou e criou. E você pode ouvir ao áudio sempre que perceber que saiu do seu eixo ou quando se percebe sem paz mental. Já no segundo bônus é um áudio com um relaxamento ao som dos pássaros. Esse áudio você poderá ouvir sempre que estiver preocupado com as coisas do seu dia a dia. Principalmente se você é aquele tipo de pessoa que fica carregando o mundo nas costas. Esses 2 audiobônus serão um convite para você voltar a dar mais atenção para você mesmo. Os áudios do bônus serão um excelente complemento do método. Aproveite a oferta especial porque o método de transformação emocional tem um valor incalculável. Quanto você pagaria para realmente ficar livre dos seus medos? Quanto você não daria agora para ter a sua vida de volta? Bem, a gente sabe que o valor do método é inestimável, porque o benefício que ele trará para você em relação ao que vai pagar é um absurdo comparado com tanta vida que você está deixando de viver por conta desses medos que te acompanham e que te limitam. A princípio, eu pensei em cobrar R$ 2.890, mas eu resolvi não cobrar nem metade disso, ou seja, não vou cobrar R$ 1.450. Na verdade, não vou cobrar esse valor porque eu quero que você realmente acabe com esse problema. E também não vou te cobrar nem R$ 725. E nem mesmo a metade disso. Eu sei que você deve estar com um pouco de curiosidade sobre o preço, mas fique tranquilo, pois o valor para hoje, para você que ficou comigo nesse vídeo até agora, é de apenas, pasme, R$ 287. É isso mesmo. Isso equivale a menos de R$ 10 por dia. Chega de viver uma vida sem sentido. Chega de ficar sem sair ou sem coragem para fazer qualquer coisa que seja. Chega dessa história dos outros dizerem que o que você sente é frescura. Chega de você pensar que está ficando louco por causa desses medos. Ah, tem mais o seguinte, estou te dando uma super garantia, porque eu não quero que você tenha risco algum. Eu estou te dando 30 dias de garantia. Se você comprou, ouviu, praticou realmente o método de transformação emocional e não funcionou para você, você pode entrar em contato comigo sem nenhuma pergunta
nós vamos devolver o seu dinheiro nos próximos 30 dias. Veja bem, o método não tem risco, é comprovado, como mostrei, tem testemunho. Lembra que falei que o método vale R$ 2.890, mas eu vou vender para você por R$ 287, R$ 287. E eu ainda faço para você em 12 vezes de R$ 28,70. Bom, mas aproveite agora. Eu vou repetir. É um método de R$ 2.890 que está nessa oferta de R$ 287, com a garantia de 30 dias e com plano de pagamento onde você pode comprar pelo cartão em 12 vezes de R$ 28,70. Mas lembre-se, vou liberar somente para um limitado grupo de pessoas para poder acompanhar de perto as dúvidas de cada um. Seja inteligente e seja ágil. Compre agora. Clique no botão abaixo e garanta já o seu.